E aí galera irada, vamos a uma aula especial então? Bom, na aula de hoje falaremos sobre clima, climatologia, uma aula fundamental para você conseguir entender as características de uma vegetação, a característica da hidrografia e até a característica do relevo, beleza? Então é uma aula fundamental para você, aluno irado, entender e poder associar com outros conteúdos e assim detonar no Enem e no vestibular. Para falar de clima, temos que falar da atmosfera primeiramente. Então nós temos aqui nessa imagem mostrando os gases da atmosfera. E tu sabe que a atmosfera é formada principalmente por nitrogênio. Então nós temos 78% dos gases da atmosfera é o nitrogênio, galera. 21%, arredondando, na verdade é 20,95%. 21% nós temos o oxigênio. Opa, Marcelo, deu 99%. E aquele 1%, galera? Aquele 1% é vagabundo. Vem comigo, mentira, aquele 1% são todos os demais gases. Os demais gases estão todos nesse 1% e em destaque para o argônio. E o argônio é 0,93%. Então, os demais gases ficam só aquele 1%, sendo que 0,9% quase tudo é o argônio. Beleza? Então, não ficou fácil. A atmosfera é a camada gasosa, beleza? E essa camada gasosa que envolve o nosso planeta, ela é formada principalmente por nitrogênio, 78%, 21% oxigênio e 1% todos os demais gases, em destaque para o argônio. Ficou muito tranquilo, né? Bom, aqui nós temos as camadas da atmosfera para você. Então nós temos a primeira camada, que é a troposfera. Ela vai de 0 até mais ou menos 12, 15 quilômetros aí de altura. É onde concentra a maior parte dos gases da atmosfera, galera, beleza? E nela acontecem os fenômenos meteorológicos. Marcelo é igual? Não. Olha aqui, vem comigo prestar atenção nessa informação que ela é muito interessante. Eu vou aqui passando a explicação, né, para você e vamos fazendo aqui um esqueminha para você memorizar. Então nós estamos nessa primeira camada, que eu falei que ela vai ter mais ou menos 12, 15 quilômetros, que ela é a troposfera. Beleza, Marcelo, ela é a troposfera. Escreve aqui para ficar claro para a galera ver. Presta atenção aqui no mirado. De 0 até 8 quilômetros é onde acontece a maior parte dos fenômenos meteorológicos. De 8 até 12 formam corrente de vento, a gente chama corrente de jatos, bem fortes, por exemplo, né, que aqui vão deslocar com velocidade, por exemplo, né, a poluição atmosférica, o El Niño, que os aviões comerciais, né, procuram subir nessa camada aqui para fugir da turbulência. Então, a troposfera é a primeira camada, onde acontecem os fenômenos meteorológicos, onde tem a maior parte dos gases, porém ela vai até 0,8, né, com essa grande intensidade. De 8 a 12, formam-se correntes de ventos, né, de jatos bem fortes, por exemplo, que uma erupção vulcânica no Chile consegue chegar aí no Brasil. Então sobe essas partículas, pegam essa camada e se deslocam com velocidade. Galera irada, agora volta para cá. Nós temos a próxima camada. Que camada que é essa, Marcelo? A estratosfera. E ela vai ali, galera, de 12, tá, até mais ou menos 50 quilômetros. Então nós temos a estratosfera. O que eu tenho que saber dela, Marcelo? Que concentra a maior parte do ozônio, a gente chama de ozoniosfera, que vão filtrar os raios ultravioletas, beleza? Então a camada estratosfera, que vai até 50 km, concentra o ozônio, que filtra os raios ultravioletas. A próxima camada é a mesosfera, e ela vai até 80 km. Marcelo, o que eu tenho que saber dela? Eu tenho que saber dela de certeza que ela é a camada mais fria de todas. É a camada mais fria, a mesosfera, a camada intermediária. E também fique atento, é nessa camada aqui, ó, tá? Entre as duas, mas na verdade aqui, que o meteoro vai ser interrompido, beleza? Ele vem com grande temperatura e ele explode aqui, né? Dando aquele rastro luminoso, beleza? Segue lá, Marcelo. Depois, a próxima camada é a termosfera, uma grande camada que vai desse 80, né? Tem livros que trazem até 500, outros que trazem até 300. Então essa camada aqui é a termosfera. Nessa camada nós temos uma grande quantidade de íons. E é por isso que alguns chamam, em vez de termosfera, de ionosfera, tá? Então nós temos bastante íons que fazem propagar
as ondas de rádio aglomerado, também aparece ali as auroras polares. E acima disso, obviamente, a exosfera. E na exosfera nós temos o que, Marcelo? Os satélites artificiais, beleza? Então aqui ficou um esqueminha para você vê também nessa imagem, para você detonar e memorizar. Esses são os conceitos básicos da atmosfera. Na matéria de física também os professores aprofundam nesse conteúdo. Mas nós vamos continuar agora falando para você na dinâmica da atmosfera. Então galera, vamos entender agora, vamos apagar essa parte do quadro para explicar para você como funciona a dinâmica da atmosfera. Dinâmica da atmosfera. Ah, Marcelo, o que é isso? Bom, através da dinâmica da atmosfera, você vai entender como é que se forma o vento, como é que se forma a pressão, né? A questão da temperatura, deslocamento de uma massa de ar, de uma brisa do mar. Você vai entender como é que funciona, das monções oceânicas. Então presta bem atenção na explicação que você vai conseguir entender outros conteúdos mais na frente. Então beleza, o ar quente, beleza? Ele é mais leve, então o ar quente ele vai subir, o ar quente sobe. O ar frio, ele é mais pesado, é mais denso, então o ar frio ele vai descer, beleza galera? Então o ar quente sobe, o ar frio ele desce. Se o ar quente está subindo, beleza? Ele está fazendo alta ou baixa pressão? Muito bem, em locais quentes, o ar quente sobe, nós temos áreas de baixa pressão. O ar frio ele desce, se ele desce, ele está fazendo alta pressão. O deslocamento, de uma massa de ar ou do vento, por exemplo, acontece pela diferença de pressão, sempre de uma alta pressão para uma área de baixa pressão. Então, por exemplo, o que é o vento? O vento é o ar em movimento. E como é que ele vai ter a direção durante o dia, nesse sentido, durante a noite, naquele sentido? Muda constantemente. Pela temperatura, pela pressão que se encontra aí na atmosfera. Aqui está frio, aqui está quente, aqui alta pressão, o vento vem nessa direção. Depois mudou, aqui ficou frio, aqui ficou quente, o vento vem nessa direção. Claro, nós temos sequência de dias, uma direção só de vento pode acontecer, ou o vento pode mudar, e mudando conforme o dia vai mudando a temperatura. Mas o vento é o ar em movimento e ele vai se deslocar pela diferença de pressão, que é gerado pela diferença de temperatura. Tranquilo? Marcelo, complicou. Galera, vou tentar explicar de uma outra forma, uma forma irada, descontraída, para você aí relaxar. Então, pode parecer meio idiota, mas na hora do nervosismo salva bastante aluno. Então, tá lá um cara na balada e encontrou uma gatinha. Veja bem a gatinha. Beleza, dançando, sensual, chegou, deu um beijão na menina, conversou, acho que você é muito bonita, você também é muito bonito, e beijou a menina. Ficou quente ou ficou frio? Ficou quente. Então quando fica quente o negócio sobe, muito bem. Marcelo, que negócio? É o amor, gente, o amor sobe. Então o ar quente, ele sobe, beleza? Tá, subiu. Aí galera, irada do meu coração, chegou o pai dela. Olha aí, ó. Ficou quente ou ficou frio? Ficou frio. Quando fica frio o negócio desce. Então o ar frio ele desce. Aí pensa comigo, se o ar quente está subindo, ele está fazendo pressão? Não, é baixa pressão. Agora quando o pai dela chegou, o ar frio desceu, quando o ar frio desce, é alta pressão. Marcelo, não ajudou muito, mas é para descontrair, relaxar, entende, Pensa no balão de transporte, joga o ar quente, o balão sobe, o balão descer, diminui o ar quente, o ar fica frio, o balão desce. Esse é o processo. E aí sim você vai entender locais quentes, locais de baixa pressão, locais frios, local, de alta pressão, beleza? Segue lá contigo então, baixa e alta pressão para você. Então vamos aqui nessa questão, tá? Joga aí na tela para você entender. Nós vamos preencher aqui o quadro para a gente ir preenchendo e você entender melhor como funciona a brisa do mar, como funcionam as monções oceânicas e como uma massa de ar vai se deslocar de uma área de alta para uma baixa pressão. Então pensa aí, você que mora na praia, você já conhece isso bem, mas tem alunos aí, que não moram no interior, não costumam ir para a praia. Então nós temos a mesma imagem durante o dia e durante a noite. Então vamos preencher aqui para você poder resolver o exercício. Está preparado aí para o Enem vestibular? Vem aqui comigo aqui, vamos fortalecer aqui o continente para você enxergar bem, bonitão aqui, beleza. O que aquece mais rápido durante o dia? A terra ou a água? O que aquece mais rápido?
Obviamente é o unirádio que aquece mais rápido é a Terra, né? É uma porção menor. Lembra que 70% aí da superfície é coberta por água, beleza? E a Terra também vai segurando mais rápido o calor. Então, durante o dia, a Terra ela está mais quente, a água está mais fria. Pensa na lógica, o ar quente ele sobe. Se o ar quente ele sobe ao unirádio, esse local é um local de baixa pressão. Muito bem. O ar frio ele desce. Se o ar frio desce, alta é a pressão. Então esse local aqui é alta pressão. Beleza? A brisa então, ela acontece como durante o dia? Da água para a terra, porque aqui eu tenho alta pressão e eu falei para você que é sempre de uma alta pressão para uma baixa pressão. Aí vem para cá, o que acontece à noite? A terra perde rapidamente o calor, então a terra à noite está mais fria. A água demorou a aquecer e está mais quente. Eu tomo um banho de mar à noite, né? Agora está mais quente, então a água está quente. Se está quente, o ar quente ele sobe. Se está frio, o ar frio ele desce. Se o ar frio desceu, alta pressão. E aqui, baixa pressão. Então, a brisa é durante a noite da terra para a água. Beleza? Inverte o processo. Durante o dia, da água para a terra e durante a noite, da terra para a água. Beleza? Entendeu? Monções oceânicas funcionam igual, o deslocamento, massa de ar, do vento, tudo funciona da mesma forma, dessa dinâmica da atmosfera. Muito tranquilo, né, galera? Vamos lá. Então aqui nós temos a questão dos ventos alísios. Ah, Marcelo, tem vários tipos de ventos. Sim, nós temos o mais comum aparecer no vestibular, o vento alísio. O que são os ventos alísios? Os ventos que saem da zona tropical em direção ao Equador. Por que, Marcelo? Porque a zona subtropical, os trópicos, são áreas de alta pressão. E as áreas próximas ao Equador, a linha do Equador é um local muito quente, é um local de baixa pressão. Então nós temos deslocamento sempre da alta para baixa, eles têm essa direção. No hemisfério norte, do Trópico de Câncer, eles saem em qual direção, Marcelo? Eles seguem lá do nordeste para sudoeste, beleza? Já aqui no Trópico de Capricórnio, eles saem do sudeste indo em direção ao noroeste. Essa é a direção dos ventos alísios para você. Tranquilo? E você percebe também que nós temos ali, claro, a questão dos contralísios, né? Contralísios. Então eles seguem essa direção. Lá no hemisfério norte eles circulam nessa direção aqui, ó, circulando o movimento horário. E aqui abaixo, né, no nosso hemisfério sul, o movimento ele é anti-horário. Beleza? Segue lá, galera irada. Clima e tempo, algo bem tranquilo para você. Clima é a média dos tipos de tempo. E o tempo é a situação do momento da atmosfera. O tempo ele muda constantemente. Pode amanhecer um dia nublado, né? Vem ali ventos, né? Dispersam essas nuvens, começa o dia a ficar ensolarado. Aí no final do dia, devido a muito calor, né? Bastante evaporação, volta a ficar com nebulosidade e chove. O tempo ele muda constantemente. Isso é importante a gente saber. Já o clima, galera, o clima ele não muda assim, né? Ah, Marcelo, mas mudança climática. As teorias das mudanças climáticas vão começar, né, a ganhar evidência, grande evidência na mídia, a partir da década de 90, né? Claro que foi a partir da década de 60, 70 que eles começam a discutir toda essa mudança climática no mundo, porém elas começam a ganhar realmente força, aparecer aí nos vestibulares nos anos 2000 aí, beleza? Porque essa teoria tem que pegar uma série histórica grande. Então tiveram que fazer um estudo. O IPCC, que é o estudo, né, o Instituto de Mudanças Climáticas, beleza? Ele foi criado aí, galera, só a partir da década de 70. Então pegaram lá toda uma série histórica e fizeram um estudo e comprovaram aí, né, através dos dados, que o planeta está aquecendo. Essa teoria do aquecimento global que nós vamos ver na nossa aula de anomalias climáticas. Fique tranquilo, tá? Bom, seguindo aqui então a lógica. Então, para poder falar que o clima mudou, eu tenho que pegar uma série histórica de 30 a 50 anos e provar ali que mudou constantemente esse clima. Ah, professor, mas esse ano foi mais quente, tá? O planeta aquecendo. Galera, não é bem assim. Sabe que temos algum ano mais quente, outro ano mais frio, depende de vários fatores. Beleza? Obviamente tem a teoria do aquecimento global que você vai entender, calma lá, tá? Mas só para entender que não dá para falar que o clima mudou devido a 1 ano, 2 anos. Isso pode ser uma anomalia, algum fenômeno, algum acontecimento que deixou aquele clima fora do padrão normal. Então, uma anormalidade a gente chama de anomalia climática.
Vamos ver isso mais na frente. Aí nós temos elementos do clima e fatores do clima, são diferentes. Os elementos do clima é o que, Marcelo? É a temperatura, é a pressão, é a umidade, é a pluviosidade, é o vento. Isso são elementos que vão compor o clima. Beleza, galera, e temos os fatores climáticos. Os fatores são aquelas condicionantes que vão dar a característica ao clima. E nós temos aqui a latitude como um grande fator, o principal, depois a altitude, depois as massas de ar, depois a vegetação, depois a maritimidade e a continentalidade. São o que, Marcelo? São fatores do clima. Nessa primeira aula de clima, a gente vai explicar o primeiro fator para você. Os demais vai ficar para a nossa aula de clima 2, beleza? Para não fundir a cabeça de vocês aí. Então, começamos, obviamente, com a latitude, galera, tá? O que é a latitude? Latitude é a distância em graus a partir do Equador. Como é que isso aqui vai influenciar no clima, aluninado? Então, vamos aqui mostrar para você. Então, nós temos aqui bonitinho lá no nosso planeta, aqui a linha do Equador, o 0 grau, e aqui a latitude. Essa distância para o norte e para o sul, nós temos aqui o que, Marcelo? A latitude. Então você sabe que quanto mais próximo ao Equador, mais quente será. Por que isso acontece, aluninado? Porque os raios solares batem com mais intensidade na linha do Equador, beleza? Então aqui o Sol bate com mais intensidade pelo eixo de inclinação, aquecendo mais essa região. Então, ou seja, quanto mais próximo o local for do Equador, a tendência dele é ser mais quente. À medida que eu vou aumentando a latitude, a temperatura ela vai diminuindo, beleza? Latitudes baixas, temperaturas altas. Latitudes altas, temperaturas baixas. Isso cai muito assim em vestibular. Difícil de botar, quanto mais próximo ao Equador, mais quente. Eles botam outro termo que o cara tem que pensar. Então, em latitudes baixas, que é próximo ao Equador, a temperatura é mais alta. Em latitudes altas, que são as regiões polares, então nós temos temperatura baixa. Por quê? Devido ao fator latitude. Quanto mais próximo ao Equador, devido ao eixo de inclinação, os raios solares batem com mais intensidade. Muito tranquilo. Então, o nordeste do Brasil, ele é mais quente que o sul do Brasil, pelo fator climático, latitude. Tranquilo? Ah, Marcelo, e a pressão? Então, isso aqui é mais quente é uma área de baixa pressão. As regiões polares são áreas mais frias, são áreas de alta pressão. Tranquilo? Marcelo, é sempre assim? Olha aqui nos olhos azuis, é sempre assim? Aluninado, obviamente que não. Um outro fator climático pode anular este. Como, Marcelo? Por exemplo, pergunto a você, Curitiba está mais próximo ao Equador do que Porto Alegre. Beijão pra galera aí de Curitiba e Porto Alegre, nossos alunos irados, hein? Então, Curitiba é mais frio ou mais quente que Porto Alegre, as médias de temperatura? Muito bem, Curitiba é mais frio, mesmo estando mais próximo ao Equador, em menor latitude. E por que isso acontece? Galera irada, essa aí é a resposta, deixa para nossa próxima aula. Então você vai pensar, né? Você, claro, aluno irado, já sabe, não vou falar aqui agora. E claro, na nossa segunda aula de climatologia, nós vamos começar com o segundo fator climático e explicar para você por que Curitiba é mais frio que Porto Alegre, mesmo estando em menor latitude. Um beijo no seu coração, aluno irado, e até a nossa próxima aula. Valeu!